o primeiro homem pisou na Lua. Neil Armstrong. 20 de julho de 1969. 600 milhões de pessoas ao redor do mundo param diante de suas televisões. O momento é histórico. Neil Armstrong desce a escada do módulo lunar Eagle e pronuncia palavras que atravessariam gerações. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Mais de 50 anos depois, esse feito continua sendo a maior conquista da exploração espacial, mas também se tornou uma das teorias conspiratórias mais persistentes da história moderna. Centenas de milhares de documentos, toneladas de rochas lunares, imagens de satélite, tecnologia verificável por dezenas de países. E ainda assim, uma parcela considerável da população mundial acredita que nunca estivemos lá. Por quê? O que transforma a evidência científica em dúvida? E mais importante, o que realmente aconteceu naquele julho de 69? Neste documentário, vamos reconstruir cada etapa da jornada até a Lua. Vamos examinar as provas técnicas, analisar as teorias conspiratórias com seriedade e mostrar com rigor histórico e científico como a humanidade alcançou algo que parecia impossível. Esta não é uma história sobre americanos ou soviéticos. É uma história sobre o que acontece quando a ambição humana encontra a ciência. Prepare-se para uma investigação completa, sem julgamentos precipitados, apenas fatos. Para entender por que o pouso na Lua se tornou alvo de desconfiança, precisamos voltar ao cenário que o gerou. E esse cenário tem um nome: Guerra Fria. 1945. A Segunda Guerra Mundial termina, mas uma nova guerra começa. Não com tanques ou bombas, mas com ideologias, tecnologia e poder simbólico. De um lado, os Estados Unidos e o capitalismo. Do outro, a União Soviética e o comunismo. Essa rivalidade não conhecia fronteiras. Ela se manifestava em golpes de Estado, corridas armamentistas, propaganda massiva e, principalmente, em demonstrações públicas de superioridade tecnológica. 4 de outubro de 1957. A União Soviética lança o Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. O mundo fica atônito. Os americanos, humilhados. A mensagem era clara. Os soviéticos estavam à frente na nova fronteira da humanidade, o espaço. E eles não pararam por aí. Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se torna o primeiro ser humano a ir ao espaço. Mais uma vez, a bandeira vermelha com a foice e o martelo trêmula primeiro no cosmos. Para os Estados Unidos, isso não era apenas uma derrota científica. Era uma derrota ideológica. Se os soviéticos conseguiam conquistar o espaço, que outra mensagem isso enviava ao mundo? Que o comunismo funcionava melhor? Que sua tecnologia era superior? A resposta veio em 25 de maio de 1961. O presidente John F. Kennedy sobe ao púlpito do Congresso americano e faz uma declaração audaciosa. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Não era apenas um objetivo científico. Era uma declaração de guerra tecnológica. Uma promessa pública feita diante do mundo inteiro. Os Estados Unidos não podiam falhar. A credibilidade da nação, do capitalismo, da democracia ocidental estava em jogo. E é exatamente esse contexto de pressão extrema, de rivalidade global, de propaganda política, que alimenta até hoje a desconfiança de muitos. Se havia tanto em jogo, será que os americanos não teriam motivos para falsificar tudo? Vamos descobrir. Quando Kennedy fez sua promessa em 61, os Estados Unidos mal conseguiam manter um astronauta em órbita por algumas horas.
Chegar à Lua parecia ficção científica, mas a NASA tinha menos de 9 anos para transformar o impossível em realidade. O programa Apollo nasceu dessa urgência. 400 mil pessoas foram mobilizadas, 20 mil empresas e universidades envolvidas. Orçamento que chegaria a 153 bilhões de dólares em valores atualizados. Foi o maior projeto científico-tecnológico da história humana até então. E não foi fácil. As primeiras missões foram testes. Apollo 1, não tripulada, testou o foguete Saturno V, o mais poderoso já construído. Apollo 4, 5 e 6 validaram sistemas em órbita terrestre. Então veio a tragédia. 27 de janeiro de 1967, durante um teste de rotina em solo, um incêndio devastador dentro da cápsula da Apollo, mata os 3 astronautas, Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee. A nação inteira ficou em choque. O programa poderia ter sido cancelado, mas a NASA decidiu seguir em frente. Os erros foram corrigidos, os sistemas redesenhados, a segurança reforçada. As missões seguintes foram sucessos graduais. Apollo 7 testou o módulo de comando em órbita terrestre. Apollo 8 fez algo extraordinário. Levou humanos pela primeira vez a orbitar a Lua em dezembro de 68. Eles não pousaram, mas viram a Terra de uma perspectiva jamais vista. Apollo 9 e 10 foram os últimos testes. Cada sistema foi verificado, cada manobra ensaiada. O módulo lunar foi testado em órbita lunar real na Apollo 10, chegando a apenas 15 quilômetros da superfície. E então chegou a hora. 16 de julho de 1969, Cabo Canaveral, Flórida. 1 milhão de pessoas se aglomeram nas praias para testemunhar o lançamento da Apollo 11. Neil Armstrong, comandante. Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar. Michael Collins, piloto do módulo de comando. 3 homens prestes a realizar o sonho de Kennedy. A decolagem foi perfeita. O Saturno V rugiu por 2 minutos e meio, queimando 15 toneladas de combustível por segundo. Em 11 minutos, a cápsula estava em órbita terrestre. Depois de uma volta e meia ao redor do planeta, os motores foram religados. Destino: Lua. 3 dias de viagem. Em 20 de julho, Armstrong e Aldrin entraram no módulo lunar Eagle e se separaram do módulo de comando. Collins ficaria orbitando sozinho enquanto seus companheiros desciam. A descida foi tensa. O computador de bordo começou a dar alarmes. Armstrong teve que assumir controle manual nos últimos momentos. O combustível estava acabando. Apenas 20 segundos restavam quando, finalmente, as pernas do Eagle tocaram o solo lunar. A águia pousou, disse Armstrong pelo rádio. 6h30 depois, Armstrong abriu a escotilha, desceu a escada e às 2h56 da manhã, horário de Brasília, colocou o pé esquerdo na superfície da Lua. 600 milhões de pessoas assistiram ao vivo. A humanidade havia chegado. Mas algo curioso aconteceu nas décadas seguintes. Apesar de todo o registro histórico, apesar das 6 missões bem-sucedidas que pousaram na Lua entre 69 e 72, uma narrativa alternativa começou a ganhar força. O homem nunca foi à Lua. Tudo foi filmado em um estúdio. Pesquisas mostram que entre 5 e 20% da população mundial acredita, em algum grau, que o pouso lunar foi forjado. Nos Estados Unidos, país que realizou o feito, esse número chega a 6%. No Brasil, algumas pesquisas indicam números ainda maiores. Como isso é possível? Como uma conquista tão documentada pode ser questionada por tanta gente? A primeira teoria conspiratória organizada surgiu em 1976, apenas 7 anos após o pouso. O escritor Bill Kaysing publicou o livro Não Fomos à Lua, a fraude americana de 30 bilhões de dólares. Kaysing havia trabalhado brevemente para uma empresa contratada pela NASA, mas não tinha formação científica. Seu argumento central era simples: a
A tecnologia de 69 não era avançada o suficiente. A radiação no espaço mataria os astronautas. As fotos apresentavam inconsistências. E o maior argumento de todos, com tanta pressão política da Guerra Fria, os Estados Unidos teriam todos os motivos para falsificar tudo. A teoria ganhou tração. Em 1978, o filme Capricórnio 1 mostrou uma missão espacial falsa criada pelo governo americano. Embora fosse ficção, plantou sementes de dúvida. Nos anos 2000, com a internet, essas teorias se espalharam exponencialmente. E os argumentos se cristalizaram em alguns pontos principais que até hoje circulam nas redes sociais. Primeiro, a bandeira americana trêmula nas imagens, mas não há vento na Lua. Segundo, não há estrelas visíveis no céu em nenhuma foto. Terceiro, as sombras nas fotos vão em direções diferentes, sugerindo múltiplas fontes de luz artificial. Quarto, os filmes e fotos sobreviveriam à radiação espacial intensa? Quinto, como os astronautas atravessaram os cinturões de Van Allen sem morrer? E o argumento psicológico. Se fomos em 69, por que nunca mais voltamos com a mesma tecnologia? São perguntas legítimas para quem não tem conhecimento técnico. À primeira vista, algumas dessas observações parecem realmente estranhas. E é exatamente aí que mora o perigo das teorias conspiratórias. Elas pegam fenômenos complexos, simplificam ao extremo e apresentam uma narrativa que parece fazer sentido. Mas será que resistem ao escrutínio científico? Vamos analisar cada ponto, com dados, com física, com evidências verificáveis. Vamos começar pela bandeira. É verdade, ela parece tremular. E não há atmosfera na Lua, então não há vento. Contradição? Não. A explicação é simples e documentada desde antes do lançamento. A bandeira possui um mastro horizontal em forma de L no topo, projetado especificamente para mantê-la estendida. Sem ele, ela ficaria totalmente caída. Quando os astronautas fincam a haste no solo lunar, o tecido balança. E aqui está o ponto crucial. Na Terra, o atrito do ar faria a bandeira parar de balançar rapidamente. Mas na Lua, sem resistência atmosférica, ela continua oscilando como um pêndulo por muito mais tempo. Isso não é especulação, é física básica. Qualquer estudante de ensino médio pode reproduzir esse fenômeno em uma câmara de vácuo. E a NASA disponibilizou publicamente os esquemas técnicos da bandeira antes mesmo do lançamento. Próximo ponto. Onde estão as estrelas? Esta é talvez a dúvida mais comum. Olhe qualquer foto da superfície lunar. O céu é completamente negro, nenhuma estrela visível. Para muitos, isso prova que as fotos foram tiradas em um estúdio com fundo preto. Mas a explicação está na fotografia, não na astronomia. As câmeras Hasselblad usadas pelos astronautas tinham configurações de exposição muito curtas. Por quê? Porque precisavam capturar objetos extremamente brilhantes. Os trajes brancos refletivos dos astronautas e a superfície lunar iluminada diretamente pelo Sol. Estrelas são objetos muito menos brilhantes. Com aquela configuração de exposição rápida, elas simplesmente não aparecem na foto. É o mesmo motivo pelo qual você não vê estrelas quando fotografa uma cidade iluminada à noite. Para provar isso, basta um experimento simples. Fotografe o céu noturno com uma câmera configurada para exposição rápida. As estrelas desaparecem. Configure para exposição longa e elas aparecem. Mas se você fizer isso na Lua, os astronautas e o solo ficariam completamente estourados, brancos, sem nenhum detalhe. Os astronautas podiam ver as estrelas a olho nu, mas as câmeras, não. Agora, as sombras. Esse é um argumento mais sofisticado. Em algumas fotos, as sombras de objetos próximos não são perfeitamente paralelas. Para os teóricos da conspiração, isso prova que havia múltiplos holofotes iluminando um cenário de estúdio. Mas há dois problemas com esse argumento. Primeiro, a Lua não é plana. A superfície é cheia de crateras, elevações e declives sutis. Quando a luz do Sol atinge um terreno irregular, as sombras se projetam em ângulos que parecem divergentes, mas que são perfeitamente consistentes com uma única fonte de luz distante. Segundo,
a própria superfície lunar funciona como uma fonte secundária de luz. O regolito lunar, a poeira que cobre a Lua, reflete a luz solar. Isso cria um efeito de iluminação difusa que preenche sombras e altera sutilmente sua direção aparente. Especialistas em ótica e fotografia já recriaram essas condições em laboratório. O resultado? Sombras idênticas às das fotos da Apollo, com uma única fonte de luz e superfície irregular. E quanto à radiação? Esse é um dos argumentos mais técnicos. Os críticos afirmam que os cinturões de Van Allen, regiões ao redor da Terra com intensa radiação, teriam matado os astronautas. Vamos aos fatos. Os cinturões de Van Allen existem e são perigosos, mas a trajetória da Apollo foi calculada para atravessá-los na região mais fina e no menor tempo possível. A travessia durou menos de 1 hora e a cápsula era protegida por material que reduzia a exposição. A dose total de radiação recebida pelos astronautas da Apollo 11 foi de aproximadamente 1,8 milirens. Para comparação, uma tomografia computadorizada comum expõe uma pessoa a cerca de 1.000 milirens. A radiação foi monitorada e estava dentro de limites seguros. E os filmes fotográficos? Será que sobreviveriam? Sim. A Kodak desenvolveu filmes especiais com proteção adicional justamente para as missões Apollo. E os testes de exposição à radiação foram feitos antes do lançamento. Por fim, a pergunta mais filosófica: por que não voltamos? Na verdade, voltamos. Apollo 12, 14, 15, 16 e 17 também pousaram na Lua, entre 1969 e 72. Foram 6 pousos bem-sucedidos, não apenas um. O programa foi encerrado não porque era impossível continuar, mas porque era extremamente caro e o objetivo político já havia sido alcançado. Os Estados Unidos venceram a corrida espacial. A atenção pública diminuiu. O orçamento foi redirecionado para outros projetos, como o ônibus espacial e a estação espacial Skylab. Mas agora, mais de 50 anos depois, estamos voltando. O programa Artemis da NASA planeja levar humanos à Lua novamente em meados desta década. E desta vez, outros países também estão na corrida. China, Índia, Rússia e até empresas privadas. A Lua não foi esquecida. Ela estava apenas esperando a próxima geração. Até agora, desconstruímos os principais argumentos contra o pouso lunar. Mas a análise de fotos e vídeos, por mais detalhada que seja, ainda deixa margem para dúvida. E se as imagens foram mesmo manipuladas? É aqui que entramos no terreno das provas físicas, evidências tangíveis, verificáveis por qualquer pessoa ou instituição científica no mundo. Evidências que tornam a teoria da conspiração não apenas improvável, mas impossível. Vamos começar pelo item mais concreto, as rochas lunares. Entre 1969 e 72, as 6 missões Apollo que pousaram na Lua trouxeram de volta 382 quilos de amostras geológicas. Rochas, solo, núcleos de perfuração, material coletado de diferentes regiões da superfície lunar. Essas amostras foram distribuídas para cientistas de dezenas de países, incluindo nações que eram rivais dos Estados Unidos durante a Guerra Fria: União Soviética, China, países da Europa Oriental. Todos receberam amostras e puderam analisá-las de forma independente. E o que eles descobriram? As rochas lunares têm características geológicas únicas, impossíveis de serem encontradas na Terra. Elas não possuem água em sua estrutura cristalina, contêm minerais formados em ambientes de vácuo, apresentam marcas de microimpactos de meteoritos ao longo de bilhões de anos. Mais importante, a composição isotópica dessas rochas confirma que elas se formaram no mesmo evento que criou a Terra e a Lua há 4,5 bilhões de anos. Esse nível de detalhe não pode ser falsificado. Não havia tecnologia em 1969 para criar artificialmente rochas com essas características. E não é apenas a NASA que diz isso. Cientistas independentes em universidades de todo o mundo estudam essas amostras até hoje. Mais de 2.400 artigos científicos foram publicados sobre as rochas lunares da Apollo. Nenhum deles jamais questionou sua autenticidade.
Mas há mais. Uma evidência ainda mais incontestável: os retrorefletores. Durante as missões Apollo 11, 14 e 15, os astronautas instalaram na superfície lunar dispositivos chamados retrorefletores. São painéis com pequenos prismas que refletem a luz diretamente de volta para sua fonte, não importa o ângulo de incidência. Observatórios ao redor do mundo apontam lasers para esses retrorefletores e medem com precisão milimétrica quanto tempo a luz demora para ir até a Lua e voltar. Isso permite calcular a distância exata entre a Terra e a Lua em qualquer momento. Esses retrorefletores ainda funcionam hoje, 55 anos depois. Qualquer observatório com equipamento adequado pode apontar um laser para as coordenadas exatas onde os astronautas os deixaram e receber o reflexo de volta. França, Alemanha, Japão, Rússia. Instituições científicas independentes fazem isso regularmente. E sempre, o reflexo vem das mesmas coordenadas, dos locais exatos onde a Apollo os instalou. Nenhuma teoria da conspiração consegue explicar como esses dispositivos foram parar lá. Se ninguém foi à Lua, como eles chegaram à superfície? Como estão funcionando perfeitamente há mais de 5 décadas? E há ainda outra categoria de evidência que emergiu apenas nas últimas décadas: as imagens de satélite modernas. Em 2009, a NASA lançou a sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, ou LRO. Essa sonda orbita a Lua a uma altitude muito baixa e possui câmeras de altíssima resolução, capazes de ver objetos de menos de meio metro de tamanho. E o que a LRO fotografou? Os 6 locais de pouso das missões Apollo. Todos eles, com clareza impressionante. Nas imagens, você pode ver os módulos lunares ainda posicionados onde os astronautas os deixaram. Pode ver os rastros deixados pelos astronautas ao caminhar. Pode ver os rovers lunares das missões Apollo 15, 16 e 17. Pode até ver os experimentos científicos que foram instalados. E não é só a NASA. A Agência Espacial Japonesa, JAXA, enviou a sonda Kaguya, que também fotografou os locais de pouso. A Agência Espacial Europeia confirmou as observações. A Índia, com sua missão Chandrayaan, também validou os dados. São agências independentes de diferentes países, algumas até rivais geopolíticos, todas confirmando a mesma coisa: há equipamento humano na superfície da Lua, exatamente onde a NASA disse que estava. Para a teoria da conspiração ser verdadeira, todos esses países teriam que estar mentindo de forma coordenada, por décadas, sem jamais revelar nada, sem nenhum vazamento, sem nenhuma contradição. Isso não é apenas improvável, é impossível. Diante de tantas evidências, de décadas de ciência verificável, de provas físicas incontestáveis, por que algumas pessoas ainda acreditam que o pouso lunar foi falso? A resposta está na psicologia humana, e entender isso é fundamental para compreender não apenas a conspiração lunar, mas todas as teorias conspiratórias modernas. Estudos em psicologia cognitiva identificaram padrões claros. Teorias conspiratórias tendem a surgir e se espalhar quando 3 condições estão presentes. Primeira, um evento de grande impacto. Algo tão extraordinário que é difícil de processar. O assassinato de Kennedy, os ataques de 11 de setembro, a pandemia de Covid e, sim, o pouso na Lua. Nossa mente busca explicações proporcionais aos eventos. Um feito tão grandioso quanto pisar na Lua parece exigir uma narrativa igualmente grandiosa por trás. A ideia de que foi apenas ciência, engenharia e trabalho duro pode parecer simples demais, anticlimática. Segunda condição, desconfiança institucional. Quando as pessoas não confiam no governo, nas agências oficiais, na mídia tradicional, elas se tornam mais suscetíveis a narrativas alternativas. E os anos 60 e 70 foram décadas de profunda erosão de confiança nos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã foi amplamente vista como baseada em mentiras. O escândalo Watergate revelou que o presidente Nixon mentiu e conspirou. Programas secretos do governo, como os experimentos do MK Ultra, foram expostos.
Se o governo mentiu sobre tantas coisas, por que não mentiria sobre a Lua? Essa lógica é compreensível, mas falha em reconhecer a diferença de escala. Watergate envolveu um punhado de pessoas e vazou em meses. Falsificar o pouso lunar exigiria o silêncio de 400 mil pessoas por mais de 5 décadas. Terceira condição: simplificação narrativa. Teorias conspiratórias oferecem explicações simples para fenômenos complexos. Tudo foi filmado em um estúdio. É mais fácil de entender do que física orbital, engenharia aeroespacial, geologia lunar e colaboração internacional. E há ainda um componente psicológico poderoso: a sensação de conhecimento exclusivo. Acreditar em uma teoria conspiratória faz a pessoa sentir que enxerga algo que a massa ignorante não vê. É uma forma de se sentir especial, informado, acordado, enquanto os outros estão dormindo. Isso é reforçado pela era digital. Algoritmos de redes sociais promovem conteúdo que gera engajamento emocional. Vídeos que provam que a Lua foi falsa têm títulos sensacionalistas, narrativas dramáticas e certezas absolutas. São mais cativantes do que papers científicos densos e cheios de nuances. Mas há uma ironia trágica nisso tudo. As mesmas pessoas que dizem "questione tudo" em relação à NASA aceitam sem questionar vídeos anônimos do YouTube com zero rigor científico. As mesmas pessoas que desconfiam de agências governamentais confiam cegamente em blogueiros sem credenciais. Questionar é saudável. Ceticismo é fundamental para a ciência, mas há uma diferença entre ceticismo genuíno, que busca evidências melhores, e negação, que ignora todas as evidências disponíveis. A ida à Lua é um dos eventos mais documentados, mais analisados, mais verificados da história humana. Rejeitar isso não é ceticismo, é negação. Mas vamos além da discussão sobre se aconteceu ou não. Vamos falar sobre o que a jornada até a Lua representou, e representa até hoje. Quando Neil Armstrong desceu aquela escada em 1969, ele não estava representando apenas os Estados Unidos. Aquele momento transcendeu nacionalidades, ideologias, fronteiras. Foi um momento humano. Pela primeira vez na história, nossa espécie tocou outro mundo. Não enviamos apenas máquinas, enviamos pessoas, seres conscientes que olharam para trás e viram a Terra como um ponto azul frágil, suspenso na imensidão do cosmos. Os astronautas da Apollo 8, ao orbitarem a Lua pela primeira vez, transmitiram uma leitura do livro de Gênesis na véspera de Natal de 1968. Bilhões de pessoas ao redor do mundo assistiram, independentemente de suas crenças ou nacionalidades. E William Anders, um dos astronautas, tirou uma foto que mudaria nossa percepção para sempre. A foto chamada Nascer da Terra. A imagem mostra nosso planeta surgindo sobre o horizonte lunar. Azul, brilhante, vivo, sozinho no vazio negro do espaço. Essa foto inspirou o movimento ambientalista moderno. Fez as pessoas perceberem que a Terra é finita, frágil, única. Não há fronteiras visíveis do espaço. Não há nações separadas, apenas um planeta, nossa casa. O legado científico é igualmente profundo. As amostras lunares nos ensinaram sobre a formação do sistema solar. Confirmaram a teoria de que a Lua foi criada por um impacto gigantesco entre a Terra primitiva e um objeto do tamanho de Marte. Os experimentos sísmicos deixados na superfície lunar mediram tremores lunares por anos, revelando a estrutura interna da Lua. Os retrorefletores ainda são usados hoje para medir o lento afastamento da Lua em relação à Terra, cerca de 3 centímetros e 8 milímetros por ano. Mas talvez o maior legado seja intangível. É a prova de que quando a humanidade une talento, determinação e recursos para um objetivo comum, o impossível se torna possível. 400 mil pessoas trabalhando juntas, cientistas compartilhando conhecimento, engenheiros resolvendo problemas nunca antes enfrentados, países rivais reconhecendo a conquista um do outro. Isso não aconteceu por acidente. Aconteceu porque escolhemos fazer, porque investimos, porque acreditamos que valia a pena. E nos mostra o que poderíamos alcançar hoje se aplicássemos a mesma determinação aos desafios modernos. Mudança climática, pobreza extrema, doenças, exploração espacial.
A ida à Lua não foi o fim de uma jornada, foi o começo. "55 anos após o último ser humano deixar a superfície lunar em 1972, estamos prestes a voltar, mas desta vez com objetivos muito mais ambiciosos. O programa Artemis da NASA, batizado em homenagem à irmã gêmea de Apolo na mitologia grega, planeja estabelecer presença humana sustentável na Lua, não apenas visitas breves, mas bases permanentes. Artemis 1, lançada em novembro de 2022, testou com sucesso o foguete Sistema de Lançamento Espacial e a cápsula Orion, em uma missão não tripulada ao redor da Lua. Foi o voo de teste mais distante já realizado. Artemis 2, prevista para 2025, levará astronautas em órbita lunar. 7 pousará humanos na superfície lunar pela primeira vez desde 1972. Mas há uma diferença fundamental. Desta vez, a primeira pessoa a pisar na Lua desde Gene Cernan será uma mulher. E será também a primeira pessoa de cor a caminhar na superfície lunar. A exploração espacial está se tornando verdadeiramente representativa da humanidade inteira. E não são apenas os Estados Unidos. A China tem planos ambiciosos. Sua Administração Espacial Nacional anunciou missões tripuladas à Lua para antes de 2030. A Índia, que pousou com sucesso um rover no Polo Sul lunar em 2023, também está desenvolvendo capacidades tripuladas. A Rússia e a Europa discutem colaborações. Empresas privadas como SpaceX, Blue Origin e outras estão desenvolvendo tecnologias de pouso lunar. O Japão está construindo rovers pressurizados para exploração de longo prazo. Mas por que voltar? O que há de novo para descobrir? Muito. As missões Apollo exploraram regiões equatoriais da Lua, mas descobertas recentes confirmaram a existência de gelo de água em crateras permanentemente sombreadas nos polos lunares. Esse gelo pode ser processado para obter água potável, oxigênio para respirar e até combustível para foguetes. A Lua pode se tornar um posto avançado para missões mais distantes, um trampolim para Marte, uma base científica para a astronomia livre da interferência atmosférica da Terra, um local de mineração para recursos raros. E há algo mais profundo. Voltar à Lua é reacender a chama da exploração. Porque quando paramos de explorar, quando paramos de fazer perguntas difíceis e perseguir objetivos audaciosos, perdemos algo essencial sobre o que significa ser humano. Então, chegamos ao fim desta investigação. Analisamos o contexto histórico, desmontamos os mitos, apresentamos as evidências físicas, exploramos a psicologia das teorias conspiratórias e vislumbramos o futuro. Agora, a pergunta que iniciou este documentário pode ser respondida de forma definitiva. O homem pisou na Lua? De 82 quilos de rochas lunares com características geológicas impossíveis de falsificar. Temos retrorefletores funcionando na superfície lunar há mais de 5 décadas. Temos imagens de satélite de múltiplos países mostrando os locais de pouso. Temos transmissões de rádio rastreadas por potências rivais. Temos milhares de artigos científicos revisados por pares. Temos tecnologias derivadas que mudaram o mundo. Negar isso não é escolher a ficção sobre os fatos. Mas aqui está a verdade mais importante. A ida à Lua não precisa de teorias conspiratórias para ser extraordinária. A história real começa audaciosa. 400 mil pessoas trabalharam juntas por quase uma década. Superaram tragédias, falhas tecnológicas, dúvidas. Desenvolveram ciência e engenharia nunca antes imaginadas. E contra todas as probabilidades, levaram seres humanos a outro mundo. Isso não é ficção hollywoodiana. É ambição humana, determinação humana, inteligência humana em sua forma mais pura. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins retornar. E o fizeram não apenas por seus países, mas pela espécie humana, para provar que podemos ir além dos nossos limites, que podemos alcançar o que parece deixadas por pessoas que ousaram sonhar grande e trabalharam incansavelmente para transformar esse sonho em realidade. E se elas puderam fazer isso em seu bolso, imagine o que podemos fazer agora. Imagine onde estaremos em 50 anos. A Lua foi apenas o começo. Marte está esperando,
Luas de Júpiter e Saturno escondem oceanos sob suas superfícies geladas. O universo é vasto, misterioso, repleto de possibilidades. Mas para alcançá-lo, precisamos basear nossas decisões em fatos, não em ficção. Precisamos valorizar a ciência, a evidência, a verdade. Precisamos questionar com integridade. Testemunharam um pequeno passo na Lua, mas foi de fato um salto gigante para a humanidade.